E hoje é um dia histórico. O Centrão se rendeu ao Bolsonaro, se rendeu aos conservadores, à direita brasileira. Por que isso acontece? Porque o Centrão é mosca, é uma mosca de voto. E a mosca, só para você conseguir entender por que eu estou utilizando a referência da mosca. A mosca é um bicho que você vai ver rodeando um bolo, rodeando um brigadeiro e também você vai ver ela rodeando o lixo, você vai ver ela rodeando excrementos bovinos. Ou seja, é um animal que ele tem o objetivo de conquistar nutrientes a qualquer custo. Tanto o custo de algo mais gostoso e palatável e saudável, quanto algo nojento. Ou seja, não é avaliado o mérito, apenas o objetivo. E o objetivo, nesse caso, é o voto. Se eles precisarem ser de direita, eles vão ser. Se eles precisarem ser de esquerda, eles vão ser. Cima, embaixo, qualquer negócio pelo voto. E neste exato momento, eles se unirem ao bolsonarismo, eles ajoelharem para o Bolsonaro, dá um grande sinal que em 26 eles fazem duas leituras. Qual que é a primeira leitura? Que a direita e o Bolsonaro, ele possui um capital político suficiente para levar as eleições. Perfeito? Primeira leitura. E segunda leitura é que todos os apoiadores deles estão do lado do Bolsonaro e todos também estão com dor de corno, estão arrependidos lá das últimas eleições que eles apoiaram o Lula e o Lula deu o tuchê no bucho deles, que era algo bem previsível. Mas a gente tem agora o Armínio Fraga fazendo palestra para Faria Lima, falando que está arrependido e que as coisas vão completamente para o buraco e o Brasil vai quebrar definitivamente se tiver mais 4 anos de Lula. Ou seja, a Faria Lima, os empresários estão entrando num modo meio que pânico. E essa resposta do Centrão, simplesmente cortando a verba do Lula na cara do gol, é simplesmente um alinhamento completo com a direita. Mas embasados nesses dois motivos. E eu tenho que reforçar para vocês o que eu falei no vídeo de ontem. Os últimos movimentos do Trump, os últimos movimentos internacionais e os últimos movimentos de marketing dentro do Brasil fez o Lula ganhar força. Eu vi que eu tive muita crítica nos comentários do vídeo de ontem, muita gente falando que eu estava enganado e tudo mais. Amigos, preste atenção no que aconteceu lá fora. A gente teve o Canadá, que quando o Trump atacou o Canadá, rolou uma união gigantesca e acabou elegendo um indivíduo de esquerda que estava morto eleitoralmente. Quem ressuscitou esse indivíduo? O ataque do Trump. Ah, Floriano, mas lá foi diferente, a pesquisa mudou completamente. Aqui a gente teve apenas uma queda, ou melhor, não teve uma deterioração maior da reputação do Lula que estava acontecendo e teve um pequeno voo de galinha por enquanto na reputação. Ok, eu concordo completamente que o impacto no Canadá foi muito maior do que no Brasil e isso deriva da educação do país, do Brasil ser menor, tanto que o crescimento da popularidade do Lula foi exatamente na galera mais qualificada, com pós-graduação, com graduação. Perfeito. Só que o resultado que as pesquisas têm mostrado é que teve ganho. E agora o Lula está acertando a narrativa e ele vai tentar elevar a narrativa com essa derrota que ele acabou de sofrer na Câmara. Ou seja, meus amigos, é um fato que ataque ao país, como o Trump fez, não que seja errado, não que eu não apoie, eu acho muito importante porque o país está indo para longe da democracia. Só que a gente tem que entender a leitura do povo e a leitura de como o governo está utilizando essa narrativa e o que ele está colhendo. Isso é possível acreditar nas pesquisas. A gente não pode acreditar nos números das pesquisas, mas a direção normalmente indica corretamente para onde está indo a reputação. Ou seja, é fático que isso acontece, porque aconteceu fora do país e aconteceu na validação final, que são nas urnas canadenses, perfeito? Então, essa é minha base de análise para fazer as afirmativas que eu fiz no vídeo de ontem. Só que agora, com essa mega derrota que ele sofreu, que ele vai tentar com certeza se alavancar na narrativa, mas não importa, meus amigos. Como que o PT sabe ganhar eleição? Sabe ganhar a eleição com muito, mas com muito dinheiro. Floriano, agora que cortou a verba das benéficias, será que isso vira?
Eu acho que dificultou muito a situação do Lula, dificultou de forma exponencial, mas não vira o jogo de forma literal se a direita não se organizar e preparar um ataque direto. Eu vou explicar para vocês detalhadamente, tem muito conteúdo nesse vídeo, então presta bastante atenção que você vai entender todo o roteiro que está acontecendo até desaguar em 26. Mas a derrota do Lula, que aconteceu ontem, foi algo histórico, pelos dois motivos, tanto pela ligação com o Bolsonaro e pelo resultado real do que vai acontecer a partir de agora. Dito isso, vamos começar com o pé direito, e para começar com o pé direito eu preciso do seu like agora, neste exato momento. Também preciso que você se inscreva nesse canal, que é o canal 2, também se inscreva no canal 1, que é só você clicar em se inscrever, você vai ver se você está inscrito nos dois, se inscreva nos dois e lembre de ativar o sininho para você ficar sempre informado. Então vamos começar de uma vez por todas. Presta atenção primeiro nessas falas do Kim. Eu achei excelente essas colocações e a CPMI do INSS se dando muitos presentes. Então a gente vai ter alguns pontos de deterioração na reputação do Lula até 26. Uma delas é o aquecimento ainda maior da chapa da CPMI. Presta atenção. Trata-se aqui, presidente, de um lobista de segunda classe, utilizado como laranja e utilizado como sujeito para ocultar o patrimônio de gente maior. E o senhor tem aqui a oportunidade de entregar essas pessoas maiores, inclusive em seu benefício. Nós não queremos aqui nessa CPMI pegar só as pessoas de segunda classe, pegar só criminosos menores. O que mais nos interessa são os patrocinadores políticos desse escândalo de desvio de dinheiro. E claramente, como apontou a Polícia Federal, o senhor, Fernando Cavalcante, é simplesmente a pessoa que tem no seu nome os carros que o Nelson Williams usa, é o sujeito que some com os carros na véspera da operação para eles não serem pegos. Não é a pessoa que efetivamente tem o maior poder político, o maior poder econômico para patrocinar esse escândalo. E você ainda quer nos fazer acreditar que o filho do careca do INSS, às vésperas da operação, que apreendeu seus carros, ou os carros que estão em seu nome, mas são do Nelson Williams, teria tirado a foto do seu carro por acaso, bem por acaso. Por que eu deixei esse trecho aqui? Porque ele fala alguns nomes interessantes. Nelson Williams, ele cita os grandões que estão por trás desse indivíduo. E o que vai acontecer se a CPMI / Polícia Federal quiserem realmente causar um grande impacto? Eles vão lançar a corrida pela delação. Eles vão começar a prender indivíduos, ameaçar a deixar décadas atrás das grades e falar, mas se você abrir o bico e soltar e revelar indivíduos mais poderosos que você, esses 10 anos podem se transformar em 6 meses, ou em trabalho voluntário, ou em umas cestinhas básicas. E a cereja do bolo, você nem vai precisar devolver tudo que você roubou, porque a gente sabe que você já gastou uma parte, tem uma parte bem enterrada lá no Internacional, mas você vai ter que entregar os grandões. Topa ou não topa? E aí quando você começar a fazer essa oferta e começar a vazar um pro outro que essa oferta foi feita para fulano, para ciclano, e ele só tem uma vaga para delator, aí começa a acontecer exatamente o que aconteceu na Lava Jato. E aí que fica bonito, porque você abre a caixa de Pandora. E isso, se acontecer em 26, vai ser muito lindo. E pelo que se está desenhando, vai acontecer. E agora eu vou mostrar essa informação, que eu sempre vou trazer alguma coisa econômica para ajudar vocês aqui a investir e não serem roubados, porque o Brasil tem várias formas de roubar, tem a corrupção e também tem a malandragem utilizando o desconhecimento da população. Investidores da XP são surpreendidos com perda de até 93%. Desde 2020, 2018, que eu trabalhava mais com investimento, sempre eu falei que COI era uma bosta. E agora tá aqui a prova. Você tem um ganho extremamente limitado e uma perda de praticamente 100% do seu capital e acaba de ser realizado. Ou seja, se você perdeu dinheiro com isso, você precisa se informar mais. Você não pode confiar em assessores de investimento. Essa é a minha humilde opinião. Não confie em assessores. Pague para ser assessorado. Se você não está pagando, você é o produto. E normalmente, você sendo um produto, você vai se ferrar. Na minha humilde concepção, esse é o que o histórico mostra. Em paralelo, o Lula está fazendo o seu dever de casa para tentar alavancar voto. Haddad diz que tarifa zero deve ser principal bandeira de Lula em 26. Tarifa zero para o transporte público. Ele vai tentar emplacar isso, mas não tem dinheiro, então essa vai ser a promessa para o próximo segmento, ou seja, para a próxima eleição dele para se eleger, ou seja, os próximos 4 anos ele vai prometer tarifa zero. E como ele entregou
a isenção do IR de R$ 5.000, as pessoas vão acreditar. Floriano, ele vai conseguir entregar isso? Obviamente que não, mas ele só tem mais um mandato, meu querido, não importa então no final do jogo, e ele tem só mais um mandato pra vida, porque ele vai fazer 80 anos, ele vai terminar esse governo com 84, esquece, ele não vai mais tá tão ativo na política, ele já fez a vingança que ele queria pro Brasil, realmente prejudicou muito as contas públicas do país, e agora ele vai curtir a fortuna que ele acumulou. Com certeza. Seguindo, tá usando tudo. Petrobras anuncia 100 milhões para fortalecer o cinema brasileiro. Agora eu vou te dizer uma coisa, você acha que esses artistas que forem contratados para fazer esse cinema brasileiro vai ficar fazendo vídeo salve a Amazônia, vai ficar fazendo vídeo salve o Lula? Com certeza, meus amigos, eles vão querer puxar voto a todo custo. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui são outros tipos de mosca que fazem qualquer coisa por dinheiro e eles vão rondar tanto excremento bovino quanto bolos e coisas mais gostosas. Isso aqui, infelizmente, mostra que a moral e a ética do brasileiro é extremamente limitadas e eu fico realmente muito triste com isso, tá? Fico muito triste com isso. E como eu falei no vídeo passado, está acontecendo uma tentativa de aproximação, de aceno pro Trump para conseguir melhorar a taxação. Eu vi ontem também nos comentários que muitos de vocês falaram que era impossível o Trump pegar e dar algum tipo de aceno positivo para o Lula. Eu acho que é realmente muito difícil, mas eu não colocaria impossível. Porque vamos supor que eu tivesse feito um vídeo bem antes das falas do Trump e falasse para você o seguinte, o Trump vai pegar e fazer uma apresentação na ONU elogiando, falando que gosta do Lula. O que você vai me falar? Você está louco, você está usando pedra, você está em outro planeta Terra. Você ia falar isso. Porque se eu escutasse alguém falando isso antes da ONU, eu falaria exatamente isso, cara. Esse cara tá louco. Não tem fundamento de dados sobre isso. E realmente não teria. Não teria fundamento, não teria notícia, não teria especulação dos bastidores, não teria nada que fundamentasse uma especulação antes do ocorrido para as falas do Trump. Agora tem fundamentação, o Trump querendo não se posicionou, mas eu continuo achando que é uma arapuca. Mas existe a possibilidade de não ser uma arapuca. E o governo Lula está tentando fazer o dever de casa dele. Ó. Hamas tem que ser exterminado, afirma Jacques Wagner, senador do PT. Você já tinha visto alguém do PT falando essa frase? Ó, que esse cara é judeu, mas ele nunca falou isso, pelo menos nunca vi manchete dele falando isso. E agora o PT liberou ele falar isso em manchete. Por quê? Isso aqui é aceno para o Trump, isso aqui é fato que é um aceno para o Trump. Pegou um cara que poderia falar isso, que é um judeu, ou seja, ele realmente já teve essa visão, ele não falava isso em público, muito provavelmente porque o PT estava numa posição contrária, agora o PT liberou para conseguir acenar para os Estados Unidos. Ou seja, isso aqui é um fato. Entendeu? Isso aqui é um fato, eles estão tentando. Vai dar certo? Eu acho que não, mas não é impossível que eles consigam alguma benéficia. Não estou falando que é provável, amigos, a gente tem que lidar e olhar os fatos e entender as probabilidades de acordo com o nível de informação que a gente tem. O nível de informação que a gente tinha antes da questão da ONU qual que era? E eu fiz vídeo falando isso e eu estava errado. Eu falei, o Trump vai bater no Lula, o Trump vai espancar o Lula ao vivo, porque o Lula vai ter a palestra, que eu acertei, tanto que era, o que estava era consenso. A apresentação do Lula vai ser batendo no Trump e depois vai ser o Trump vai espancar o Lula. Essa foi minha análise. E muita gente concordou. E a realidade foi diferente. Porque a gente tem que olhar os dados e as probabilidades, entendeu? Seguindo, continua essa caçada de gato e rato, polícia apreende mais de 100 mil garrafas em galpão clandestino em São Paulo. Mas até agora não saiu nada sobre mentor, sobre fonte de metanol, não prenderam quase nada em metanol, ou seja, não encontraram ainda o foco do problema. E tem muita gente tomando metanol em São Paulo. Ontem tive contato com um amigo meu que falou que amigos dele estão tendo, tomei bebida em tal lugar, passei mal, tomei tal lugar, passei mal. Ou seja, tem uma galera já falando, e essa galera não é notificada, porque o cara passa mal em casa, ele não fica cego, não fica nada, ele não vai pro hospital, ele sabe ali, ele até passa no hospital, mas ele não vai falar, tomei metanol. Ou seja, não se torna nem notificação. Ou seja, o número de casos, pelo menos em São Paulo, é muito maior. Que eu já comecei a ter várias pessoas, amigos de amigos meus, que estão se intoxicando. Agora vai cair muito porque todo mundo tá parando de beber. A venda nos bares caiu 50%. Agora, seguindo, presta atenção no que aconteceu, meus amigos. Calma.
como orienta a minoria. Senhor presidente, é Eu incrível achei incrível essas falas aqui. esse governo. Infelizmente, quando não está roubando, está mentindo. Quando está mentindo, está tentando aumentar imposto. Mas nós estamos aqui no Congresso Nacional para dizer: nós não aceitamos aumento de impostos. Vamos dar um não ao Lula. O André Fernandes fez certíssimo, é esse tipo de comunicação que eles têm que fazer, preparar discurso para viralização, porque agora é uma guerra midiática gigante. O governo Lula, o PT, tá aprendeu a jogar o jogo da mídia, tá? Tenho que falar para vocês que isso aconteceu, eles aprenderam. Por que você tá falando isso? Porque eles estão ganhando cada vez mais postura em questão de mídia. Eu tô falando tanto, vou explicar para vocês como que eu faço essa análise. Eu olho as pesquisas oficiais, eu olho a questão de que tem alguns robôs que avaliam como que tá a opinião na internet, mas esses robôs são alterados por outros robôs que fazem comentários, beleza? E também eu converso com todo o Uber que eu pego e converso com pessoas do meu círculo, que são pessoas que eu considero neutras, que são pessoas que não são ligadas à política, e elas realmente sempre refletem quando as pesquisas dão uma mega virada. E também os Ubers dão uma reflexão boa. Então eu dou uma validação, e às vezes, quando eles forçam a pesquisa pro lado errado, esses indicadores que eu falei pra vocês mostram claramente. Ou seja, eles estão conseguindo convencer a população. Sabe aquela questão do Hugo Mota, do Hugo não se importa? Eu fiz exatamente essa pesquisa e bateu. Aí teve outro caso, que eu acho que foi a questão do Pix, que eles tentaram puxar aquela narrativa. Eu também fiz a pesquisa e bateu o contrário. Ou seja, eles falaram que teria apoio, não teve apoio, tanto que caiu, mas eles começaram a puxar a pesquisa falando que tinha apoio. Quando eu fiz essa pesquisa meio empírica, assim, meio amadora, não, bem amadora, bateu. Ou seja, eles estão conseguindo comunicar as mensagens, e o grande virada pra mim, a grande virada foi quando eles conseguiram emplacar aquela parte do Hugo não se importa. Dito isso, vamos continuar. PT desconfia de recuo de Tarcísio e sonha com Haddad em Alckmin em São Paulo. Eu acho loucura, eles não vão conseguir ganhar São Paulo, e eu concordo que o recuo do Tarcísio pode ser estratégia para se preparar para a presidência, levando menos porrada, e a comunicação que se teve hoje na questão da MP, que eu vou mostrar para vocês, é totalmente alinhado com isso. E agora, eu queria que alguém me explicasse o que o Valdemar Costa Neto está pensando, por que ele falou isso aqui. Presidente do PL diz não ter dúvida sobre a reversão do tarifaço após a aproximação de Lula com o Trump. Ou ele sabe alguma coisa, mas se ele sabe, ele não devia estar falando em público. E eu não sei, isso aqui é loucura completa, tá? Porque os congressistas, os senadores que olharem isso, podem gerar um capital político a mais pro Lula, sem necessidade, sem embasamento na realidade. Ou seja, ele não poderia falar isso em público. Ele não deveria falar isso dessa forma. Loucura completa. O cara não tem estratégia. Loucura. Eu não sei por que ele falou isso. Eu não acho que isso é verdade, primeiro ponto. E segundo, ele não tem dado pra fazer essa afirmativa na minha concepção. Se você tiver algum dado por trás, eu não acho que ele tem. Ou seja, é um tiro no pré. Isso aqui me incomoda. Isso aqui, o Valdemar Costa Neto, realmente, ele me incomoda muito porque ele tá tentando assumir um papel de comunicação. Ele é muito ruim nisso. Ele não tem estratégia nenhuma. É péssimo. Agora vamos para o ponto central, o MP, a grande derrota que vai esmigalhar o Lula em 26. Presta atenção nisso aqui. Está encerrada a votação. Sim, 251, não 193. Está aprovado. Essa votação era para priorizar a votação para manter a MP do IOF, ou seja, que é o aumento lá do tributo em cima do IOF. E eles perderam de forma drástica, mas não foi uma derrotinha, foi uma derrota que foi lutada. O governo realmente queria muito ganhar isso e perdeu. Isso mostra que o Centrão mudou realmente de lado. Presta atenção nisso aqui. Eu falava agora por mensagem com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Simone Tebet é sempre muito cuidadosa com as palavras, mas ela está batendo pesado em um ponto muito importante da política, que é a validade de um acordo. Havia um acordo para aprovar a tal da medida provisória. Vou ler aqui para você o que me disse a ministra Simone Tebet. Ela diz assim, diagnóstico dela, 2026 pura e simplesmente, e dane-se o povo. Ele que espere um ano para ser ouvido e... Dane-se o povo. O que isso quer dizer? Essa é a narrativa que eles vão pregar em cima da derrota da MP. Floriano, isso pode pegar?
pode pegar se a direita não tiver uma reação sincronizada. A reação por leva, que não tinha comunicação, que não tinha alinhamento, deu muito certo até agora, porque a esquerda não tinha nem um pouco um canhão midiático. Agora eles estão conseguindo criar e também comprar muitos canhões midiáticos, já mostrei isso no outro vídeo. Eles liberaram uma fortuna para influenciadores e também a Petrobras agora está incentivando o cinema nacional, que também vai estimular muitos influenciadores a falar de forma positiva, ou seja, essa é a estratégia. Então agora a gente está lidando com um indivíduo com uma estrutura maior, mas obviamente que os personagens da esquerda na mídia são muito mais fracos, mas se a gente não se alinhar, a gente vai tomar sacode. Pode anotar o que eu vou te falar, o que eu tô te falando aqui. Dando sequência, agora presta atenção nessas colocações, porque foi realmente uma derrota acaçapante, gigante, uma derrota brutal, e eles lutaram para vencer. E o resultado disso vai ser uma tentativa de ganho de capital político, mas também vai ter que cortar custo. Ou seja, eles vão tentar ganhar na narrativa, mas vão perder na realidade, que vai ter corte para educação, corte para saúde, e esse tipo de corte afeta muito a popularidade de um presidente na cara do gol, além de limitar o governo Lula de criar novos projetos como da isenção de passagem em ônibus. Foi uma derrota realmente assim pior do que o governo esperava. Houve um momento ali no início da tarde que alguns líderes governistas estavam apostando num placar apertado. Você não precisa de muita coisa para aprovar uma medida provisória, né? É maioria simples, ou seja, metade dos presentes mais um. Então alguns falavam, vai passar, mas vai passar apertado. E aí eles começaram a entender que o processo era outro, que a coisa estava mudando e que estava realmente azedando de vez. Porque tem semanas já que... O que isso aqui parece? Exatamente, parece com o CPMI do INSS, que foi em cima, que foi sem querer. A grande realidade, pelo que está se desenhando, é que o centrão e o bolsonarismo, a direita, tá fazendo um teatro. Eles colocam um teatro que o Lula vai ganhar, todo mundo fala que ele vai ganhar e na hora ele perde. Porque se você fala que ele vai ganhar, ele para de lutar. Ele para de conquistar voto. Vamos supor que ele pega e faz o cálculo que ele tem, vamos supor que eu acho que seria 250, alguma coisa assim de voto que era necessário. Aí vamos supor que ele chega a 255, ou seja, tem a margem de 5 votos. Ele para de tentar ficar negociando e comprando voto. Só que aqueles votos que ele conseguiu são mentirosos, não vão votar na realidade. E quando bate a realidade, não tem tempo pra comprar voto, não tem tempo pra negociar, e eles caem no buraco. Eles não sabem quem tá mentindo no final do jogo, sabe? Essa medida provisória está ali sob alerta do Palácio do Planalto, sabendo que eles estavam tentando salvar partes da medida provisória, abriram mão de várias coisas durante as negociações, mas mesmo assim não conseguiu chegar a um consenso sobre isso. O que acontece? Agora o governo está buscando essas alternativas. Tem gente que diz que a equipe econômica fala em um arsenal de alternativas para poder resgatar pelo menos parte dessa arrecadação. Mas o governo vai dobrar a aposta contra o Congresso, porque já melou a PEC da blindagem e isso deixou ali a Câmara muito irritada, também vetou o aumento de número de deputados e acabou ganhando um pouco mais de popularidade por conta dessas brigas, né? Apostas impopulares que a Câmara dos Deputados faz e que, no fim das contas, está ajudando o governo. Então é isso que está acontecendo agora, só que o governo vai... Transferência de capital político da Câmara para o Lula, essa é a estratégia dele. Dobrar a aposta. Eles estão com uma narrativa dizendo assim, a gente perdeu a arrecadação, mas não vai perder essa disputa política. Por quê? Porque eles estão colocando nas redes sociais já que o Congresso protege ricos, que o Congresso protege bets. E esse é o ponto. Se a direita não se unir para resolver essa situação, ou seja, para bater contra isso, a vaca vai pro brejo. E só para vocês entenderem a situação econômica, o que isso significa na literalidade do Brasil, presta atenção. O governo passou o início, desde o final do ano passado até o início desse ano, prevendo receitas de 30 bilhões de reais, mais de 30 bilhões de reais, receitas que os economistas todos diziam, isso não vai acontecer. Essa receita está superestimada, essa receita não vai adiantar. Então, as contas do governo fechavam e o governo conseguia cumprir a meta, porque ele previa receitas que claramente não iam acontecer. Ah, mas todo governo faz isso. Sim, todo governo faz isso. Todo governo superestima a receita e subestima a despesa, é normal. Mas mesmo para essa artimanha, tem limite. E para assumir que essa receita estava equivocada, o governo apareceu, portanto, ele diz, olha, realmente a gente não vai mais contar com essa receita. Tira 30 bilhões da conta do orçamento. E aparece com um aumento do IOF
lá em junho, com aquele decreto que nós já falamos aqui tantas vezes, tinha coisas absurdas, acabou sendo derrubado pelo Congresso Nacional. Para repor o decreto, vem essa medida provisória. Então, gente, o pecado original está no seguinte: a gestão das contas públicas. Ou seja, estão gastando direto demais e não fizeram um planejamento para ter dinheiro para as eleições. Essa é a realidade. Esse é o final do jogo, entendeu? Essa é a grande realidade e agora tá colhendo. E agora vem umas falas do camarote que é algo desastroso, desastroso. Presta, cara, me dá um... nem vou falar o que me dá aqui. Porque presta atenção como Presta atenção. Falta é derrota maiúscula, camarote? Isso. É sim, é uma derrota do governo. Presta atenção no que ele vai falar. O que ele vai falar aqui que é lamentável. Mostra que o governo não tem base no Congresso Nacional, é importante dizer isso. Ok. O governo está tentando criar um racha no Centrão, a gente vai falar, eu acho que daqui a pouco, certo sobre isso, mas com esses ministros... Na realidade, deu certo em parte. O Sabino, por exemplo, está saindo do União. Do Centrão, mantendo esses ministros do Centrão, mas o governo foi derrotado. É uma derrota eleitoral, política eleitoral, é uma briga por 2026, se vai dar caixa ou não para o governo, é importante a gente dizer isso. O governo agora vai criar um discurso de que a situação vai ficar mais difícil por causa da oposição, que não fez justiça tributária, e eu reforço o que disse o Marcos Mendes aqui. A questão é muito mais complexa do que essa dialética que está sendo estabelecida entre oposição, centrão, governo. É muito mais complexa. É uma questão de um ajuste fiscal muito mais profundo. O que a gente está vendo... E aí eu estava conversando com deputados mais antigos, mais ligados ao orçamento, agora à tarde, eles falaram assim, olha, é um tapa-buraco isso daqui não resolve o estrutural. E é real. Isso daí é um arremedo que está sendo dado do IOF, que já era uma, digamos assim, uma corruptela, é um desvio da função que deveria ser do IOF, que é um imposto regulatório, e o governo estava transformando, e está transformando o IOF num imposto arrecadatório para fechar buracos nas contas públicas. E o mais grave disso tudo é que a gente já estava prevendo, desde quando teve o arcabouço fiscal, que a conta não fechava, porque os gastos, sempre há margem nesse arcabouço fiscal para os gastos serem maiores do que a arrecadação. Então, a conta em algum momento ia explodir e agora está explodindo. Presta atenção. O problema é que está explodindo ainda neste governo, porque toda a precificação... O problema, ou seja, você pegar e criar uma arapuca para quebrar o Brasil em outro governo, tudo bem. Mas eles cometeram um erro de cálculo e vai quebrar agora. Eu falei para vocês, eu falei muito isso no Instagram, tá? Eu falei muito isso no Instagram. Eu falei, esse estouro, tudo se calcula que vai estourar no final de 25 e no meio/início de 26. Eles calcularam errado a matemática. Simples. Era para explodir no início do próximo governo, seja ele quem for o presidente eleito em 2026. Pauta Conseguiram entender? Ou seja, eles fizeram um planejamento de gastar como louco para explodir no próximo governo e não explodiu. E por não ter explodido, a vaca foi pro brejo, meus queridos. A vaca foi pro brejo. Agora preste atenção nas falas do Lula aqui, ó. À tarde, no Palácio do Planalto, o presidente Lula foi questionado se haveria um plano B caso a MP não fosse aprovada. Você manda uma medida para o Congresso, deseja que ela seja aprovada. Se ela não for aprovada, vamos ver como é que nós vamos fazer. O ministro Fernando Haddad chegou a dizer que havia um acordo para a aprovação. A única coisa que o governo está pedindo é que... Então eles dão um acordo de aprovação e depois eles tiram em cima da hora para impedir a negociação nos bastidores, entendeu? um acordo seja cumprido. Temos segurança do que está sendo proposto no relatório. É uma coisa justa. Qual que é a realidade? Pegaram o Lula sem briefing, ou seja, não teve o que eu vou falar, marqueteiro, não teve essa conversa. O que ele falou? Não tem opção. Depois que o marqueteiro entra, todo o discurso do governo está alinhado para a gente tem um arsenal de soluções, mas não existe arsenal de solução. E outro ponto, saiu agora que teve essas falas do Sóstenes, presta atenção. Quero agradecer
alguns governadores que trabalharam muito esta noite. Governador Tarcísio do estado de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna, porque... Preparação para as eleições. Essa colocação do Tarcísio no meio desse jogo não tem nada a ver, ele mesmo é falando, não sei por que falaram de mim, simplesmente é uma colocação, uma preparação para disparar ele para as eleições 26. Cada vez fica mais claro isso. Temos que ver se o Bolsonaro vai permitir ou não. O que se fala é que o Tarcísio só vem se o Bolsonaro der aval. Se ele não der aval, ele vai vir como governador de São Paulo, que provavelmente ele vai ganhar. Agora preste atenção nessas colocações aqui, que é a estratégia de marketing, que possivelmente, se a direita não unir, o Lula vai ganhar esse capital político. Logo após a derrubada da medida provisória do IOF aqui no plenário da Câmara, petistas e outros governistas já colocaram em ação uma estratégia para ter um ganho político sobre essa derrota. Já começou realmente, tá? Já começou realmente, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. A estratégia que está sendo usada já por petistas e governistas é a mesma que foi usada quando a Câmara derrubou o decreto do governo que aumentava as alíquotas do IOF, há alguns meses atrás. Os petistas estão querendo levar para as redes e para as ruas o discurso de pobres contra ricos. Que foi aquela estratégia que deu certo, eles conseguiram bater, que foi o Hugo Marmota, Hugo não se importa. Agora presta atenção nisso aqui, ó. O presidente Lula se manifestou nas redes sociais. Vamos voltar para cá para te mostrar o que ele disse. Ele fala o seguinte, ó: a decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. Essa é a narrativa, derrota ao povo brasileiro, isso que tá rolando em tudo, Globo, e isso que é o bom, olha só, isso que é o bom não, isso que é o alinhamento, o bom da direita, a parte que eles conseguem ter coisas pra gente aprender com eles, olha como que tem um alinhamento, o Lula pegou e falou isso, aí vem a Natuza. Oposição ou o Centrão mira no Lula e acerta no Brasil. A mesma narrativa, praticamente com as mesmas palavras, aí vem aqui também, ó. Centrão tira 35 bi do povo. Conseguiu compreender como eles estão muito mais alinhados? Você vê esse tipo de alinhamento na direita? Eu não vejo. Esse alinhamento de discurso talvez tenha acontecido lá nas eleições. Agora faz tempo que eu não vejo. E olha só, a gente tem que tomar cuidado, porque olha o erro que o Nicolas cometeu. Nicolas justifica voto a favor da MP do IOF, me confundi. Agora imagina se o voto dele tivesse sido o voto de Minerva, ou seja, o Lula tivesse ganhado pelo voto do Nicolas. Amigo, se tivesse ganhado por um voto, aí ele seria escorraçado, seria muito pesado, ou seja, não podemos cometer esse tipo de erro, mas ele é um ser humano, então comete erro, espero que ele se atente das próximas vezes, porque isso é muito arriscado para a direita, tá? Isso é muito arriscado para a direita como um todo, porque ele é um personagem muito forte, ele não pode cometer esse tipo de erro, tá? É um ser humano, ele tem que se atentar, porque senão a gente pode pagar um preço muito grande por isso. E agora, como eu falei para vocês, olha como que tudo é alinhado na esquerda, presta atenção. A medida provisória que taxava bancos, betes e bilionários. BBB, o discurso já tem algum tempo. É uma medida provisória para taxar os mais ricos. O Ministério da Fazenda tem um arsenal de alternativas. Ou seja, eles já alinharam a narrativa com todo mundo. O Lula saiu sem narrativa porque foi muito rápido, muito em cima, e em seguida já tem a narrativa alinhada. Aí agora qual que é a estratégia deles? Tá aqui, ó. Deputado petista pede que Lula bloqueie emendas após derrubada de MP. Beleza, isso aqui é tentar criar ali, segurar o dinheiro para ver se consegue. Só que a parte mais grave é essa aqui, ó, porque eles querem mandar, obviamente, para o Supremo. Presta atenção. Muito quente, muito importante na política brasileira. O governo Lula já está estudando alternativas de arrecadação, depois da fragorosa derrota na MP das taxações. Uma das saídas pode estar justamente no Supremo Tribunal Federal. Vai querer jogar para o STF. Como que faz isso? Vai forçar mais ainda. Só que se ele joga para o STF aprova, ele se distancia mais ainda da democracia. Trump não vai gostar. Ou seja, a jogada que o Centrão fez de não aprovar isso agora é boa, porque se ele pega e usa o Supremo, fica mais óbvio uma manipulação de política utilizando o judiciário. Isso distancia da democracia, piora a relação com o Trump. Ou seja, o Trump abre um fronte para bater no Brasil. Então ele tá entre a faca e a espada. Provavelmente ele vai tentar dar algum somebody love sem utilizar o STF no início. Mas se for a última solução, ele vai tocar o STF, provavelmente vai descasar o acordo com o Trump e aí a vaca vai pro brejo e aí é ganho pra gente. É muito difícil ele sair imune disso aqui. Ele vai tentar ter o ganho político, mas eu acho que não vai ser suficiente para realmente crescer e se tornar muito competitivo em 26. Ele estava muito competitivo no que eu falei ontem, ele estava muito competitivo, ele estava se tornando cada
cada vez mais competitivo, mas isso aqui dá um baque no crescimento e tudo indica que pode afundar ele demais. O capital político que ele ganhou, presta atenção, eu falei isso pra vocês no outro vídeo, a conversa com o Trump gerou capital político na percepção, mas na realidade foi um capital político fake. Tanto que, quando a gente olha agora, não aconteceu. Conseguiu compreender? Quando você vê na votação literal, onde você avalia realmente o capital político, isso não se tangibilizou. Rolou um teatro do Centrão para passar essa ideia, para conseguir desarmar ele, para, por exemplo, passar a MP, porque eles estavam acreditando até o último minuto ali que eles iam passar, e não passou, porque tinha um teatro armado para eles acreditarem nisso. Então a leitura agora da política fica mais complexa. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar agora postando a partir de amanhã os vídeos certinho, 9 da manhã, meio-dia e 18 horas. Vai ser 2 vídeos nesse canal 2 e um vídeo no canal 1. Então se inscreva nos 2 canais para você ficar sempre informado. Um abraço e até o próximo vídeo.